Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares. E meninos, hoje a nossa aula ela vai estar voltada para uma revisão, tá certo? Hoje vai ter uma revisão dos nossos últimos conteúdos que falam sobre mistura, falam sobre fases e os métodos de separação de mistura, tá certo? Que é o que eu vou cobrar vocês na prova, que será na próxima semana. Então muito cuidado, estudem bem, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho aqui dos conteúdos, tá certo? Na nossa revisão, a gente vai relembrar aqui alguns objetivos, né, que foram dados já em sala, foram dados em aula, tá? Como conceituar o que é mistura homogênea e heterogênea, né, saber um pouquinho sobre quais são as fases, como é que identifica, quantas fases tem uma mistura, conhecer os diferentes métodos de separação de mistura e associar os procedimentos de separação ao nosso cotidiano, tá certo? Bom, e a primeira exercício de hoje, né? O que é uma mistura? Gente, vocês têm que sempre, saber bem o que é a mistura, tá certo? E a primeira coisa, né? Identificar de forma até visual, tá bom? E esse exercício é uma questão do tipo PQP, possível questão de prova. Então, muito cuidado. Vamos lá. O que é uma mistura? Bom, mistura é um sistema composto por duas ou mais substâncias puras, denominada componentes. Já as substâncias puras são compostos constituídos por partículas iguais. Normalmente, as substâncias puras são formadas dentro de laboratório e não pela natureza. Alguns tipos de mistura. As misturas são classificadas como as principais, homogêneas e heterogêneas. Tá certo? Então, mistura é uma junção, tá, de vários componentes. O que são os componentes? São as substâncias puras. Por exemplo, eu adicionar água e sal, eu tenho uma mistura. Mistura essa que ela é composta por dois componentes puros, a água e o sal, tá? Lembrando que mistura, né, é a formação de um solvente e um soluto, de um soluto mais solvente. É a união, é a junção de um soluto mais um solvente. Lembrar que o soluto é a parte normalmente sólida, é a parte de menor quantidade, e o solvente normalmente é a parte líquida, que é a parte sempre em maior quantidade. Tá certo? Desculpa. Então vamos lá. O que é uma mistura homogênea? Questão do tipo PQP, possível questão de prova. Então muito cuidado. O que é uma mistura homogênea? As misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase, ou seja, elas são chamadas de monofásicas. Ou seja, as substâncias que constituem uma mistura, ou seja, soluto mais solvente, são imperceptíveis, pois acabam ficando uniforme até formar uma solução. Tá certo? Então a mistura, ela vai ser a junção, a união de um soluto mais um solvente, a junção de vários componentes, ou seja, substâncias puras, onde você não consegue ver os componentes que estão fazendo parte da mistura. Você vai ver apenas uma única coisa, uma única fase. Não é à toa que as misturas homogêneas são chamadas de monofásicas. Por exemplo, o álcool hidratado ou também álcool etílico, tá certo? Na verdade é a mesma coisa, porque o nome é álcool etílico hidratado, tá? É uma mistura do tipo homogênea, onde ela é composta normalmente por água e álcool, tá certo? E aí vamos entrar agora um pouco na discussão na questão aquele álcool que hoje em dia está tão comentado por conta, né, da proteção para as nossas casas contra o coronavírus, né, o Covid-19. O Ministério da Saúde publicou o uso de álcool com concentração de 70 graus GL. O que é esse grau GL? Grau GL é chamado grau Ley Gay-Lussac, que foi um cientista que utilizou, que construiu, né, essa questão desse álcool nessa proporção. E 70 quer dizer que é a proporção, ou seja, dentro da substância 70% dele é álcool puro, os outros 30% é água. Tá? Então a mistura de álcool hidratado, álcool etílico, é uma mistura de água mais álcool. É uma mistura do tipo homogênea que apresenta uma única fase. Professor, mas eu vi que agora no comércio estão vendendo álcool 54 graus de L. O que isso quer dizer? Que a porcentagem, o percentual de álcool é menor.
é só 54% de álcool e o restante dele é água, ou seja, 56%, né, mais da metade, ou desculpa, 46%, né, menos da metade é água, tá certo? Então, essas porcentagens que são dadas no álcool são percentuais de concentração de álcool, tá? Quanto de álcool naquela substância tem, tá certo? Então, ó, o álcool é um álcool convencional, o álcool comercial é uma substância de água mais álcool. E o percentual que se indica no rótulo do vidro, né, do álcool, é a quantidade de álcool puro que ali é presente, tá certo? Aqui eu tenho outro exemplo de água e açúcar, né, ou água e sal, esse primeiro. O segundo aqui, ó, água com açúcar. O refrigerante, que tem água, xarope, açúcar e entre outros componentes. E propriamente a água de coco, né? Então todos esses exemplos são exemplos de substâncias homogêneas, tá certo? Vamos lá. O que são substâncias heterogêneas? Diferentemente da substância homogênea, as heterogêneas, hetero, mais de uma fase, né? Hetero, mais de um, tá? As misturas heterogêneas são aquelas que possuem nitidamente duas ou mais substâncias em uma mesma mistura, ou seja, são constituídos por mais de uma fase, chamada assim de polifásica. Lembre-se que não existe mistura heterogênea no estado gasoso, tá bom? Então vamos analisar esses dois exemplos que tem aqui. O primeiro, lá daqui à esquerda, né? Eu tenho uma mistura heterogênea formada por sal, água e óleo. Nenhum desses componentes eles vão se incorporar, vão se interagir, vão fazer parte para que seja apenas uma única substância, né? Uma nova substância. Ou melhor, elas não se interagem, elas são immiscíveis, elas não se misturam. E eu consigo ver nitidamente cada fase. E lembrar que fase é a quantidade de componentes que eu consigo ver, tá certo? Então eu tenho nessa substância aqui três fases, tá? Porque eu consigo ver três substâncias diferentes aqui. Então essa substância ela não é homogênea, ela é heterogênea, porque ela tem mais de uma fase. No outro exemplo, eu tenho areia, água e serragem. Também apresenta uma mistura com três fases, ou seja, trifásica, né? Que é uma mistura do tipo heterogênea. Ela apresenta os seus componentes de forma bem distintas, tá? Também questão PQP, viu? Revisãozinha aqui sobre separação de mistura, né? A gente tem alguns desses métodos, né? Como a cromatografia, que é um arraste, quando a gente faz a retirada de cores. Lembrando que eu não vou estar cobrando isso na prova de vocês, tá bom? A cromatografia, ela é muito utilizada em laboratório, a gente estuda muito lá no laboratório de química, lá na UVA, tá bom? Mas eu não vou estar cobrando isso a vocês, tá? A catação, tá? A separação entre sólidos visivelmente diferentes, tá certo? Ou seja, lembra lá da mãe da gente catando lá o feijão, tá certo? A flotação, separação entre sólidos com diferentes densidades, tá certo? Como por exemplo a serragem em água, tá bom? A flotação é quando eu tenho, por exemplo, duas substâncias sólidas, eu vou adicionar água, tá? E aí eu vou separar as substâncias através das densidades, tá bom? A dissolução fracionada é quando, por exemplo, tenho água, eu tenho areia e sal, e aí eu quero retirar, né, o sal da areia, então eu adiciono água para que o sal seja diluído, né, seja dissolvido na água e eu consiga retirar de forma melhor esses dois componentes, tá certo? Então a dissolução fracionada é quando eu vou dissolver, eu vou diluir um dos componentes em água e vou ter frações. A magnética, quando eu uso a atração de um ímã para separar os componentes, normalmente metálicos, tá? Peneiração, né? A separação de sólidos por tamanho, tá certo? Quando a mãe da gente vai lá peneirar a farinha, né? Ou qualquer outra coisa, né? Eu vou estar separando os grãos, né? Grãos mais finos dos grãos mais caroçudos ou maiores, tá? A destilação fracionada, muito utilizado nas plataformas de petróleo, né, para extração do petróleo, onde eu vou destilar por frações, em cada fração eu tenho uma substância diferente, tá? A destilação simples, a destilação
com ponto de ebulição, né? Por exemplo, eu tenho uma substância de água e sal, tá? Por exemplo, lá na água do mar, né? Eu tiro a água do mar para fazer a retirada do sal, tá? Então eu vou tentar tirar os componentes através dos pontos de ebulições, porque o ponto de ebulição do sal é bem superior que o da água, né? A água vai ferver a 100 graus Celsius, então eu vou estar entrando em estado de ebulição da água, vou condensar a água, né? Transformar ela de forma líquida novamente, e eu vou separar de forma bem distinta, né? A água do sal, através dos pontos de ebulições diferentes, tá certo? Filtração, tá certo? Parte de uma mistura com um fluxo barrento por um filtro. Por exemplo, a filtração é quando você utiliza de um filtro para separar componentes, tá certo? Como a gente faz, por exemplo, com o café. É um grande exemplo da filtração, tá? A decantação é quando você espera que os meus componentes dentro da mistura eles se estabilizem e eles formam fases, tá certo? Por exemplo, uma água com barro, você vai ver que o barro vai ficar mais no fundo por ter uma densidade maior e a água vai ter uma densidade menor, então ela vai ficar uma parte superior. Então você consegue ter essas divisões de fases, tá? Então aqui de forma bem rapidinha, falando um pouquinho dos métodos de separação, tá certo? E aí vamos para a questão número 3, questão PQP, tá? É possível separar a mistura heterogênea de água ou de sal mais areia? Qual e como seria o processo de separação? Tá, gente, isso é algo bem simples, eu até comentei nesse instante quando eu estava falando dos métodos de separação, tá certo? O sal mais areia é simples de retirar, tá certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas etapas, tá? A primeira delas é o processo de dissolução fracionada, onde eu vou adicionar água à mistura até que o sal seja totalmente dissolvido na água, e depois eu vou fazer um processo de filtração, onde eu promovo a filtragem do soluto através de um papel filtro, e a areia vai ficar retida no papel e a solução salina, ou seja, a solução de água mais sal, vai passar através dela, né? Então eu consigo separar através de uma dissolução fracionada e depois de uma filtração, e consigo de forma bem distinta, né, ter os meus componentes, tá certo? Lembrando que eu vou ter uma água salina, né? Eu vou ter uma água com a presença de sal. Para eu poder retirar esse sal da água, aí eu vou ter que aquecer a água com a solução, na verdade, de água mais sal, para obter o sal de forma pura, tá certo? Vamos lá para o exercício número 4, tá? Também questão PQP, possível questão de prova. Muito cuidado nesse exemplo, tá? A obtenção do álcool etílico hidratado, a gente até falou sobre ele anteriormente, a partir da cana de açúcar, pode ser representado pelo esquema a seguir. Em 1 e 4, no exemplo aqui, tá? O esquema tem 1 a 4, a gente vai analisar só o 1 e 4, que envolve um processo de fracionamento, são realizados respectivamente. A questão está pedindo para que a gente identifique através desse esquema aqui da extração do álcool pela cana de açúcar, tá? E ele quer o método 1 e 4. Quais são esses métodos de separação? Primeiro dia aqui que eu tenho a cana de açúcar e eu vou moer e separar do bagaço, ou seja, eu vou estar retirando o insumo da cana. E o que eu faço aqui? Uma filtragem. Eu estou filtrando, eu estou retirando aquele insumo, aquela parte líquida do meu componente, tá certo? Então é uma filtração. Não pode ser uma destilação, porque eu não estou envolvendo temperatura, não estou envolvendo calor aqui. E nem muito menos uma decantação, porque eu não estou esperando que se separe os meus componentes através do tempo. Até porque eu não tenho uma mistura heterogênea aqui, tá certo? Eu vou ter lá o meu componente sólido, eu vou espremê-lo, vou filtrá-lo até retirar todo o insumo. Então, primeiro é uma filtração. Né? No componente 4, diz assim, ó, separação dos componentes mais voláteis. Né? Eu vou tirar o álcool hidratado, né? E o restante do insumo, né? O vinhoto. Bom,
Se eu falo em componentes voláteis, separar eles, obrigatoriamente eu estou envolvendo uma coisa chamada temperatura. Eu preciso aquecer. O que é um componente volátil? É que tem facilidade de entrar em estado de vapor, né, em ebuli-lo. Então, quando eu falo separar componentes mais voláteis, eu estou envolvendo temperatura. Envolver temperatura é destilação, tá certo? Então a destilação é isso, é eu separar esses componentes através da temperatura. Não vai ser uma decantação, que eu não vou esperar que os componentes se separem, tá certo? Não vou ter uma filtração, porque eu não usei um filtro. Então é uma destilação. O item correto é o item A, tá ok? Vamos para a nossa última questão, exercício número 5, tá certo? Numere a sequência da coluna de acordo com a primeira. Tá? Eu tenho duas colunas aqui, onde ela vai estar dando exemplos de misturas, tá? E eu tenho aqui do lado os componentes, né? Os tipos de mistura, e vou ter que fazer uma associação, tá certo? Em seguida, corresponde a um número correto de baixo para cima. As misturas, né? Principais métodos de separação de mistura, tá? Aqui eu tenho misturas, principais métodos de separação de mistura, tá ok? Então vamos lá, tá? A primeira aqui, ó, ele diz a seguinte, ó, hidrogênio mais nitrogênio, o 2, o óleo e água, o 3, álcool e água, o 4, ferro e enxofre, e o 5 é o ar mais poeira, tá? Ô galera, vamos analisar, acho que um dos seria mais simples, que é o ar e poeira. Se eu estou trabalhando ar e poeira, como é que eu consigo separá-los, né? Não, é bem simples, né? Vamos trabalhar o que? Se eu falo de ar e falo de poeira, eu tenho que ter uma filtração. Eu vou ter que usar um filtro. Um grande exemplo dele é o próprio aspirador de pó, onde você usa um filtro. Então, o 5 aqui, ó, vou olhar para filtração, tá? Ele fala aqui, ó, por exemplo, de ferro e enxofre. Se ele fala de ferro e enxofre, ó, substância que tem ferro, eu vou ter que separar ela através de uma separação magnética. Eu vou ter que usar um ímã para retirar a parte de ferro dentro da mistura de ferro e enxofre, tá? Eu tenho aqui, ó, o álcool e água. Se eu tenho a água e álcool, eu tenho um componente onde eu tenho dois líquidos, tá certo? De pontos de ebulição diferentes. Lembra, o álcool é etílico, tá? Ele vai ter pontos de ebulição diferentes dentro do álcool e da água. A água vai entrar em estado de ebulição a 100 graus Celsius, cerca de 100 graus Celsius. O álcool, ele vai entrar em ebulição em torno de 70 graus Celsius. Então, o álcool, ele vai entrar em estado gasoso bem mais fácil que a água. Então, se eu tenho substâncias de ponto de ebulição diferentes, ou seja, substâncias com volatilidades diferentes, eu uso o que? Eu uso a destilação, tá? A destilação simples. Eu tenho óleo e água. No óleo e na água, eu tenho substâncias que não se misturam, eles não vão se incorporar. Então, para esse caso, eu vou só esperar. Como eles não vão se misturar, então eu vou usar o que? A decantação, tá certo? Eu tenho aqui, ó, por último, o oxigênio e o nitrogênio. Neste caso aqui, eu acho que seria o componente que traria mais dúvida a vocês, porque o oxigênio e o nitrogênio, eles vão ter ponto de fusão diferente, ou seja, eles vão se congelar em temperaturas diferentes. O nitrogênio, ele vai congelar mais rápido, ou mais fácil, se for analisar e comparar com o oxigênio. E neste caso, eu vou usar a liquefação, que é transformar-se em líquido, tá? Desculpa, ponto de ebulição, tá? O nitrogênio, ele tem um ponto de ebulição maior que o nitrogênio, tá? Então, liquefação, transformar-se em líquido. Então, eu consigo transformar em líquido mais fácil o nitrogênio do que o oxigênio, tá certo? O item correto seria o item D, que diz que é 3, 5, 4, 2 e 1, tá certo? Galerinha, a gente para aqui, tá? Eu desejo a vocês bons estudos, dê uma estudada para a prova de vocês, tá certo? Analisem o que a gente estudou aqui hoje, tá? Cuidado com os PQPs, tá certo? Cuidado com os bizus que eu dei aqui a vocês, tá? Revisem bastante o conteúdo,
tá? Estudem bastante conteúdo, tá? Assistam uma, duas, três vezes esse vídeo para retirar alguma dúvida de vocês que ainda tenha. E caso ainda surja algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, perguntar, vocês podem vir até mim, tá certo? A gente não está tendo aulas presenciais, mas estou à inteira disposição de tirar a dúvida de vocês, tá? Então vocês podem me procurar, podem me questionar, mandem mensagem para mim e vamos trabalhar o grupo do WhatsApp da turma para a gente poder tirar nossas dúvidas lá e todo mundo ver a dúvida do colega, tá bom? Até uma próxima e tchau, tchau.